nosso Quick Tip de hoje tá super especial. A gente vai falar sobre post carrossel. Vocês devem ter reparado que ele tá em alta por aí. Então eu vou explicar a minha forma de fazer, que é uma forma muito legal, bem didática e bem rápida também. Então, o nosso Quick Tip de hoje é sobre post carrossel, especificamente os posts carrosséis contínuos. Gente, o post carrossel é aquele post que tem mais de uma imagem, né? Que eu vou passando para o lado. E o contínuo são imagens interligadas. Então, quando eu estou passando de uma página para outra, eu ainda continuo vendo a sequência, tá bem? Então, hoje eu vou ensinar para vocês de uma maneira bem prática e descomplicada a preparar esse tipo de post. Então, a gente vai lá na nossa página do Canva e vamos reaproveitar o post da aula 1. Então, a gente vem aqui em seus designs, eu vou criar uma cópia nos 3 pontinhos, vou renomear Quick Tip 3 e a gente vai aproveitar esse material aqui. Então, eu cliquei nele e nós vamos reaproveitar esse post aqui para criar o nosso post carrossel contínuo. Uma coisa que a gente precisa entender que é básica é que, para criar no meu método, a gente precisa entender que isso aqui é uma página, independente da minha altura, tá bem? Essa largura aqui, ela não muda. Vou dar um exemplo. Se eu tiver um post carrossel que tem 5 páginas, eu vou ter 5 páginas dessa. Ou seja, eu vou ter 5 vezes essa largura. Então, gravem esse número. 1080 é largura fixa, tá bem? Então, para começar, a gente vai selecionar toda essa arte aqui. Eu estou selecionando, pressionando o Shift para facilitar. Vou apertar Ctrl C. Então, para criar nossa prancheta do post carrossel, a gente vem aqui em Arquivo, Criar Novo Design e Tamanho Personalizado, porque a gente vai criar um post comprido, tá? A largura, eu falei para vocês, é fixa. Se eu tiver um post único, a largura vai ser 1080. Agora, se eu tiver um post carrossel com 4 páginas, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 1080, que é o valor fixo, vezes 4, que vai dar 4.320. E a altura permanece a mesma, desse mesmo post que a gente vai fazer. Então, eu venho aqui em Criar Design. Vocês entenderam essa continha que eu fiz? Porque como eu vou ter 4 páginas, eu preciso multiplicar a largura de um post único 4 vezes, que é 1080. Eu já tenho selecionado o post desse arquivo aqui. Então, eu venho para esse meu e aperto Ctrl V. Ele já trouxe o meu post. Vocês entendem que eu vou ter 4 desses aqui dentro? Então, aqui eu vou dar uma dica bem importante para a gente começar. Você vai vir em Arquivos, Mostrar Réguas, e daqui, ó, tá vendo que apareceu essa flechinha? Você vai arrastar até que a gente feche nesse ponto aqui. Se a gente aproximar, vocês estão vendo que ficou uma linha aqui? Aqui é onde eu tô dizendo, aqui começa e aqui termina a primeira página do meu post carrossel, tá bem? Agora eu vou fazer isso nas outras páginas. Minha sugestão, seleciona só o fundo, aperta Option e arrasta até que eles se encontrem novamente. Para facilitar, é legal que a gente coloque uma outra corzinha, tá? Só para a gente facilitar visualmente. Vou pegar de novo essa, arrastar, e pegar essa aqui e arrastar. Então, aqui eu já consigo visualizar minhas 4 páginas todas de uma vez só. E agora eu volto aqui para a régua para delimitar esse meu espaço, tá? Como a parte de alinhamento ela funciona para a prancheta toda, se eu pegar, por exemplo, o meu arquivo e falar para centralizar, ele vai centralizar aqui. Então, eu gosto de manter os fundos para que a gente possa criar esses alinhamentos, tá? Então, eu desço todos aqui para eu ter esse fundo livre para trabalhar. Como a gente está reaproveitando esse post, ó, ele veio sem isso aqui. Vou só levar para lá, tá?
Como ele veio para cá, ele já desconfigurou um pouquinho. Qual que é a minha ideia? Já vou mostrar para vocês. É eu separar melhor essas informações. Então, o A vem para cá, o B vem para cá. Vocês estão vendo que ele vai criando a relação com o retângulo de baixo? E o C vem para cá. A gente já está começando a criar o nosso post carrossel, mas vamos com calma, tá? Aqui a gente pode reaproveitar. Aqui a gente pode reaproveitar esse post aqui, tá? Para a capa, já que ele já tá prontinho ali pra gente usar. Então eu seleciono ele, volto para cá e essa primeira parte eu posso excluir e trazer para cá. Tá bem? Então, é como se eu já tivesse a minha primeira parte pronta. Depois eu explico aqui que a gente vai excluir. Por que que eu trouxe esse post primeiro? Porque ele já tem as alternativas. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode explorar isso de uma forma mais bacana. Aqui acabou ficando 2 vezes o leia a legenda. Minha sugestão, pode tirar esse de baixo. E aqui é legal de ter, ao invés de leia a legenda, a gente usar arraste para o lado ou passe para o lado. A ideia é que você ajude o leitor a dar continuidade na leitura desse post, tá bom? Então, arraste para o lado. A gente pode até diminuir um pouquinho. Tá bem? Tranquilo? Essa parte aqui tá pronta. Então, isso aqui eu já posso tirar, porque já tá tudo centralizado. Agora a gente vai para a parte 2. A gente vai deixar o fundinho branco mesmo. Aqui a gente pode trocar a corzinha para dar um maior destaque, igual nesses outros aqui. Então, para selecionar 2 objetos que não estão tão próximos, eu clico em um, pressiono Shift, clico em outro e consigo ganhar tempo trazendo aqui as cores ao mesmo tempo. Tá bem? Agora, como o post carrossel eu tenho mais área para escrever, minha sugestão é que a gente aumente um pouco esses textos também. Então, aqui a gente pode colocar em 45 e quebrar a linha. Tá vendo? Então, eu só cliquei ali e apertei em Enter. E agora, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui também. Como ficou muito separado, eu gosto muito de vir em espaçamento entre linhas e reduzir. Para confirmar se está centralizado dentro dessa área aqui, eu seleciono até lá embaixo, venho em posição ao centro. Se a ideia é vocês ganharem tempo, ao invés de a gente vir aqui, descer, ajustar, eu posso apagar esses aqui, selecionar, pressionando o cursor, apertar Alt e Shift ao mesmo tempo até que pare aqui atrás. E depois eu troco o conteúdo, vai ser mais rápido assim. Então, aqui era amo cachorros, né? Cachorros. E aqui era amo silêncio. Era isso, né? Amo silêncio. Uma coisa legal do carrossel, se vocês querem que seja um carrossel padronizado, é vocês repetirem as configurações. Então, outra coisa que vocês podem conferir, ó, que visualmente a gente já consegue ver. A altura dele está diferente. Como eu faço para alinhar? Eu clico neles, que já estão agrupados. Para quem não lembra, ó, desagrupar. Ele está separado. Se eu agrupo, seleciono os dois, venho agrupar, ele vira uma coisa só. Isso facilita bastante, se for algo que você não vai mudar. Para eu selecionar todos e deixar eles na mesma altura, eu vou clicar no primeiro, clicar no segundo, clicar no terceiro, venho em posição e venho aqui, ó, no meio. Eu tô falando, ó, você vai pegar todos esses elementos e alinhar no meio. Agora eles estão na mesma altura. Depois, se eu quiser mexer eles todos ao mesmo tempo, eu seleciono todos e dou uma descidinha. Como aqui sobrou bastante área ainda, a gente pode explorar um pouco mais o nosso texto. Então, o que eu trago de sugestão para vocês? A gente pode vir aqui, ó, dar um Alt, trazer uma caixa de texto para cá e a gente pode escrever um pouco mais sobre cada um. Nasci em Floripa, uma cidade incrível, com muitas praias, natureza e ótimos cafés. Vou dar um exemplo, né? Então, aqui eu já exploro mais o tamanho. A minha sugestão é que vocês aproveitem de verdade toda essa área.
Então, aqui eu vou simular que eu tenho um texto um pouco maior, tá? Mas eu copiei e colei aqui. Legal, já consegui aproveitar mais o espaço. Para ganhar tempo, já que eu tô só explicando para vocês o princípio do post carrossel, eu vou em Alt e trago para cá também. E depois arrasto e trago para cá também. Então aqui depois vocês adaptam o texto, tá? Amo cachorros. Cachorros grandes, cachorros pequenos, já tive cachorros quando era criança, enfim. Amo silêncio. E daí aqui vocês podem melhorar ainda mais esse texto, tá? Aqui eu tô colocando um texto genérico também. Outra situação que eu quero que vocês pensem é que a gente está criando um post contínuo. Então eu preciso criar ligações entre essas páginas. Eu gosto muito de usar as linhas, que são bem fáceis. Então eu venho elementos, linhas, e eu posso selecionar a linha que eu quiser. Eu vou pegar uma pontilhada, que ela é bem legal. Quando eu clico nela, ela vai vir do tamanho todo da minha prancheta. Deem uma olhada. Então eu tenho que vir e reduzir. Então eu pressiono Alt e vou trazendo essa setinha até aqui. E agora eu vou colocar aqui entre eles, porque eu quero criar essa relação. Venho aqui, troco a corzinha e enviar para trás. Aqui eu já comecei a criar ligação entre os meus posts. Muito tranquilo, muito legal. Como aqui a gente já se garantiu na parte de alinhamento, deixa eu colocar o arroba também, que eu acho bem importante. Vou até subir um pouquinho para a gente ganhar mais espaço. É legal que vocês mantenham esses retângulos aqui embaixo só por causa do alinhamento, tá? Então, depois que vocês mexerem tudo que precisa ficar alinhadinho, vocês podem excluir esses retângulos. Tranquilo? Caso vocês queiram explorar um pouco mais essa área, vocês podem abusar das ilustrações e trazer elas aqui, ó, entre as páginas. Então, vamos vir aqui. Já que eu falei nasci em Floripa, vamos colocar aqui praia. E ele trouxe alguns elementos da praia, tá? Caso eu queira deixar o meu post ainda mais interativo, a gente pode, por exemplo, trazer um outro elemento para cá. Ó, então eu vou colocar a cadeirinha entre eles, tá? Tô dando só um exemplo. Porque a hora que a pessoa estiver passando no celular, imaginem que isso aqui é a tela do celular. Então, você vai ver somente isso. A hora que passar para o lado, ó, você vai ver um pedacinho da cadeira e o texto. E quando eu passar para o lado de novo, eu vou ver o restante. Então, aqui a gente pode continuar explorando com outros objetos. Então, aqui a gente pode procurar uma ilustração que seja parecida com essa, para que as minhas ilustrações tenham uma mesma linguagem. Então, aqui eu usei uma ilustração preenchida. Então, é legal que vocês usem. Vou dar um exemplo de diferença. Isso aqui é uma ilustração com cores. Isso aqui já é só um contorno. Isso aqui é um blocado, é inteiro. Então, é legal que vocês procurem ilustrações mais próximas. Tudo bem? Ó, eu posso até fazer uma brincadeira aqui, tá vendo? Não é necessariamente um cachorro, mas eu posso brincar assim. Caso vocês queiram inverter essa imagem, vocês podem vir aqui, ó, inverter horizontalmente, ele vai espelhar, tá? Então eu consigo ir criando essas relações com as páginas, e isso é bem legal, bem bacana, tá vendo? Eu crio essa interação e vou testando, vocês têm que ver o que fica bacana no post de vocês, tá? Eu vou soltar o cachorrinho aqui mais pro meio. E no final, amo silêncio, a gente pode colocar alguma ilustração que tenha a ver com isso também. Então, posso vir aqui e trazer uma outra ilustração para finalizar. Lembrando que aqui são só sugestões genéricas. Eu queria mais que vocês entendessem dos posts carrossel, dessas ligações que eu crio entre eles, tá? Uma coisa legal que eu gosto de fazer também é começar criando a relação desde a capa. Então, vocês podem reaproveitar essa linha aqui. E às vezes eu gosto de fazer uma brincadeira assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixo ela menor, copio outra, giro, encaixo aqui e vou fazendo a minha brincadeira, tá?
Vocês não precisam ter medo de arriscar, eu quero que vocês tentem. Então, ó, eu acabei de criar uma ligação da capa com os posts da sequência, tá bem? Agora, um último ponto legal, já que ontem a gente teve a nossa aula de detalhes mágicos, a gente pode colocar uma texturinha que pegue toda essa prancheta, toda essa página inteira. E a gente pode digitar aqui, Paper Texture. Clico nesse aqui, que foi a mesma texturinha que a gente usou, e eu vou preencher toda essa página. Porque quando a pessoa visualizar esse meu post por inteiro, ela vai ver uma mesma textura passando de um para outro. Então, lembrando, coloquem como plano de fundo. E é interessante aqui também, para ter maior contraste, vocês deixarem com transparência. Então, meu post carrossel contínuo tá pronto. Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês podem pausar o vídeo, voltar, também vai funcionar, tá? Agora, próximo passo. Quando eu for salvar aqui no Canva, ele vai salvar como uma imagem inteira, ele não vai separar pra gente. E lembrando que essa régua aqui que a gente usou, ela não aparece a hora que salva, tá? É só na nossa parte de criação. Então, aqui vai uma dica bem especial. Vocês vão vir em baixar e vão salvar esse arquivo. Nessa situação, eu vou colocar um JPEG porque eu dei um pouco de transparência no fundo, só para não dar nenhum problema, tá? Venho em baixar, ele vai baixar todo esse meu arquivo aqui do meu post carrossel e eu vou entrar nesse site aqui, ó, www.postcron.com/image-splitter/editor-pt-upload-image. Eu vou colocar esse link aqui na descrição para vocês acessarem ele, tá? Então, vocês vêm aqui, ó. O meu arquivo tá aqui, mas o de vocês pode estar em outro lugar. Eu arrasto essa imagem para cá. Chegando aqui, eu preciso dizer para ele quantas colunas e quantas fileiras eu tenho, para ele poder cortar. Por isso a importância de a gente respeitar aquela dimensão 1080, senão ele vai acabar cortando errado, tá? Então aqui eu vou falar, ele tem 1, 2, 3, 4 colunas e uma fileira. Então eu arrasto ele para a lateral e amplio até chegar na borda. Pronto, eu tô falando que eu quero que corte aqui e corte aqui, exatamente como a gente tá visualizando aqui dentro, tá? Agora eu venho em cortar imagem, espera um pouquinho, ele vai fazer isso sozinho e a gente vem baixar imagem. Ele vai baixar pra gente uma pastinha, ó, aqui um zip, tá vendo? Com toda a minha imagem já pronta para eu postar. Então aqui, ó, a primeira página, a segunda, a terceira e a quarta. E tá prontinho para vocês postarem direto no Instagram de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente e eu quero ver muito post carrossel contínuo por aí com as nossas dicas do post perfeito. E aí, gostaram desse quick tip? Ele foi bem rapidinho, mas tenho certeza que ficou bem completo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também. Espero que tenham gostado, continuem aproveitando toda a programação da nossa semana. Lembrando que ao meio-dia a gente tem uma live super especial, a gente vai conversar um pouquinho sobre paleta de cores e a entrevistada vai ser a psicóloga Vivian Vetero. E à noite, às 9, a gente vai ter a aula 3, que é Otimizando na Prática, que eu vou dar várias dicas para que vocês possam fazer posts ainda mais rápidos. Continuem aproveitando tudo, espero vocês!